Olá, graça e paz. Estamos mais uma vez para estudar a Palavra de Deus. O assunto de hoje é consolo celestial, cura pela Palavra de Deus para a aflição. Espero que você esteja bem, pegue seus apontamentos, sua apostila e vamos ao estudo. Antes vamos buscar a face de Deus, pedir orientação de Deus. Oremos. Ó Deus querido, louvamos o Teu nome nesse dia e pedimos ao Senhor que o Senhor nos oriente durante esse estudo e que Tu possa nos abençoar para que haja crescimento espiritual para cada um de nós, aquele que está assistindo e participando desse estudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje vai focar a questão da aflição e também do consolo da parte de Deus. Como nós podemos superar as aflições, tendo como exemplo a vida de grandes servos de Deus, como Jó, Elias, Jeremias, Estevão, Paulo e João, o apóstolo. Vamos ler o texto para o nosso estudo de hoje. Está em Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 10. Vamos ler o texto da Palavra de Deus que se encontra em Apocalipse, capítulo 1, de 9 a 20, que diz assim: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: O que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que está na Ásia, a Éfeso, a Esmina, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a branca lã, como a neve, e os olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Cura pela palavra de Deus para a aflição. Nós, seres humanos, possuímos necessidades, precisamos de alimentação, de água, de ar, de amor, de esperança, etc. Carecemos, inclusive, de consolo. Quem não está passando por elas, já passou ou vai passar. Este conforto pode vir dos amigos, dos irmãos, do cônjuge, mas existe um consolo que é além, é o consolo celestial. Salmo 121, 1 e 2
diz assim: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quando o salmista Davi escreveu esses versos, podemos ver ali a situação de aflição que ele estava vivendo diante da perseguição do exército inimigo. E confiando no Senhor, ele coloca que a resposta viria do alto, viria de Deus, viria do Senhor. Assim como Davi, nós também passamos por momentos de aflições, que certamente vai colocar situações difíceis no nosso coração. O livro de Apocalipse é todo ele uma visão de consolo. João, o último apóstolo vivo, já com 95 anos, se encontra exilado na ilha de Patmos, castigados por causa da sua fé em Cristo. A perseguição era contra os servos de Deus, empreendida pelo Império Romano, e foi nesse contexto de tamanha dor que João teve as revelações de Deus para ele e para toda a sua igreja. Você pode imaginar a situação desse homem já idoso, com 95 anos de idade, sozinho ali na ilha de Patmos. Mas foi nesse contexto que ele buscou a presença de Deus, para que Deus pudesse revelar a ele as visões do Apocalipse, que certamente iria trazer conforto e consolo celestial para os irmãos daquela época. Em primeiro lugar, vemos aqui a realidade da aflição. Certa feita, Jesus disse-lhe: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. A visão de Patmos nos traz a lembrança de que a nossa vida é pontilhada de aflições, tribulações e sofrimentos. João diz: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação. Apocalipse 1, 9. Aqui está o segredo para uma vida vitoriosa. Independente da situação que estamos vivendo, não estamos sozinhos na batalha contra o mal. Vamos ver agora a situação de dois servos de Deus que passaram por momentos de aflições. O primeiro é Elias, conforme os capítulos 18 e 19 de 1 Reis, perseguido por Acabe e Jezabel por causa da sua fidelidade a Deus. Foge para o Monte Horebe quando ameaçado por Jezabel. Na sua aflição emocional, pede a morte, mas o anjo do Senhor sustenta Elias com pão e água. Recuperado e restaurado, volta ao ofício profético, ou seja, Deus volta a usá-lo no ministério profético. Veja quanta situação que esse homem de Deus, Elias, passou, mas naquele momento ele busca o consolo do alto, busca o consolo do Senhor, e assim ele é revestido e novamente volta ao ministério profético. O outro exemplo está lá no capítulo 7 e 8 de Atos dos Apóstolos. É o nosso irmão amado Estevão, diácono da igreja, homem cheio de fé do Espírito Santo. É confrontado e passa por uma aflição terrível. Perseguido, é morto por apedrejamento por causa da sua fé em Cristo. Entretanto, sua vida é exemplo de como suportou a aflição. Homem destemido, viu os céus abertos, mesmo sendo apedrejado, que mesmo morrendo, suplicou ao Senhor, dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado, ou seja, perdoou seus acusadores e assassinos. Podemos ver também que nessa passagem, a Bíblia diz que Saulo,
que era perseguidor da igreja, foi fortemente influenciado pelo testemunho do diácono Estevão, homem de fé e cheio do Espírito Santo. Essa é a verdadeira vida cristã, diferente da teologia da prosperidade, que prega que o cristão não adoece, não sofre, não passa por dificuldade. João é o exemplo para todos nós que esteve preso por causa da sua fé em Cristo, da sua fidelidade em Deus. Por isso, Paulo, o apóstolo, nos encoraja quando diz: mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Talvez você fique pensando, como pode um homem cheio de fé, como Estevão, como Elias, como Paulo, e agora escreve, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Certamente, irmãos, a aflição é uma ferramenta que Deus usa para fortalecer a nossa fé. Que coisa linda quando João diz: companheiros no reino e na perseverança. Será que nós também, quando passamos por aflições, possamos dizer como João o apóstolo? As aflições nos solidarizam com os santos e os profetas, assim como os crentes da Ásia Menor eram companheiros de João na tribulação. Você conhece alguém que está sendo afligido por causa da sua fé em Cristo? Como você reage quando passa por aflição? Em segundo lugar, a promessa do consolo. A vida cristã não é feita somente de dor, sofrimento e angústia. Temos também promessas ditas pela palavra de Deus. Quando é que vem o consolo? Quando pensamos que está tudo perdido, Deus quer surpreender você, você que está passando por essa luta agora, seja ela qual for, da mesma forma como João estava vivendo essa realidade, a realidade da prisão em Patmos. Irmãos, me faz lembrar a experiência que o apóstolo Paulo teve com Silas lá em Filipos. A Bíblia diz que os dois servos de Deus pregavam naquela região de Filipos e de repente eles vão e libertam uma jovem que adivinhava para os seus senhores. E depois que aquela jovem foi liberta do mal, aqueles homens foram entregues aos magistrados. E agora Paulo e Silas, porque pregam a fé, pregam o amor de Deus, pregam a libertação de uma jovem, são levados à prisão. Mas a Bíblia diz que ali na prisão, a Bíblia diz que quase à meia-noite eles cantavam e louvavam ao Senhor. Como pode um homem, dois homens de Deus, afligidos na prisão, naquela prisão fétida, naquela prisão fria, cantavam louvores a Deus? Aqui está a diferença, que a aflição nem sempre é para nos derrubar, pelo contrário, é para fortalecer a nossa fé. A Bíblia diz que de repente veio um terremoto e a Bíblia diz que aqueles presos estavam ali estupefatos por aquela situação. E a Bíblia diz que o carcereiro, querendo se matar, pegou a espada para tirar a sua vida, mas de repente Paulo lança luz e diz: não faças nenhum mal, estamos todos aqui. E a Bíblia diz que aquele homem pergunta para Paulo e Silas: senhores, que devo fazer para me salvar? E a Bíblia diz que Paulo disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz que antes ele foi açoitado, agora aquele homem de Deus, Paulo e Silas, são levados para a casa do carcereiro e ali eles são alimentados e começa uma nova trajetória na vida daquele carcereiro. Paulo transformou a aflição em proclamação
da palavra de Deus, levando aquele homem e também os presos a ter uma experiência com o Senhor Jesus. A promessa de consolo foi feita a ele e aos seus irmãos. Foi feita também a você que atravessa momentos de aflição. Jesus deseja lembrar que não perdeu o controle da situação. Isaías 49:13 diz: Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cântico, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. O louvor é um momento de glorificação ao nome de Deus. Quando ele diz aqui, cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, ele está dizendo para cada um de nós. Ele está dizendo para você que está sendo afligido, mas tenha certeza que no momento certo o Senhor vai ir ao seu encontro e certamente Ele vai se compadecer de você. Deus está dizendo para você, pode confiar, não é hora de desistir. O propósito do consolo celestial é inspirar-nos a dirigir um olhar para aquilo que Deus ainda há de realizar. Para onde você está olhando? João nos ensina a olhar para o futuro. Nós não devemos olhar para o passado, mas para frente, para aquilo que Deus quer realizar. Hebreus 12:1 diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando olhamos para Jesus, somos abençoados e recompensados. Em terceiro lugar, a divindade do Consolador. Qual é a reação humana diante de lutas e tribulações? Humanamente falando, é de tristeza e angústia profunda. Suportar a dor diante deste fato não é fácil. Mas em se tratando do apóstolo João, Jesus se apresenta para trazer ao amado apóstolo sua divindade consoladora. Jesus se apresenta vestido com uma veste sacerdotal. Ele é o nosso rei, o rei dos reis, rei das nações, todo majestoso, seus cabelos brancos como a neve simbolizando sua pureza, cinto de ouro representando a majestade do rei, seus olhos como chama de fogo, demonstrando sua onisciência. Esse é o nosso Rei eterno que virá para buscar a sua igreja. Que visão gloriosa, que visão imponente. Este é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que voltará com grande honra e glória. Da mesma forma, irmãos, como João foi consolado na ilha de Pátimos, assim também Deus promete nos levar para a sua eterna glória. A nossa morada não é aqui na terra, a nossa morada será no céu. Mas enquanto estivermos aqui na terra, devemos viver como verdadeiros servos de Deus, confiantes na presença do Senhor. O consolo celestial não é um conforto qualquer, não é feito de promessa vazia. Ele é dado pelo Rei da Glória, é concedido por aquele que nos pode dar toda a garantia, por aquele que controla todo o poder do universo, que vela pela sua palavra para cumprir, como diz Jeremias 1:12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em quarto lugar, a reação do consolado. João viu tanta glória, tanto poder e tanta majestade revelados por Jesus que faz ele cair por terra. Apocalipse 1:17. Percebemos aqui que João estava assustado, admirado por tudo aquilo que estava acontecendo para fortalecer a fé do apóstolo. A lição que aprendemos aqui é que Jesus sempre vem para nos abençoar,
para nos consolar, para nos confortar. Em Salmo 46, 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Se você agora estiver desanimado, triste, angustiado, receba uma palavra que vai mudar sua vida. A palavra é: não temas. Apocalipse 1, 17b. Ele está atento a tudo que se passa com você. Ele disse a João e enviou-lhe o consolo e livramento. Ele disse a João: eu sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Não importa onde você esteja, na cidade, no campo, na prisão, na provação, Ele hoje está aqui para receber de braços abertos. João, na ilha de Patmos, não estava sozinho, porque permanecerá e permanece eternamente contigo. Mateus 28, 20b. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Assim como João estava na ilha de Patmos, e Deus levou o consolo celestial da parte de Deus para o seu coração, ele também está agora, nesse exato momento, querendo confortar e consolar o seu coração, que você tenha a presença gloriosa desse Rei dos Reis na sua vida. Para concluir, que sejamos visitados pela presença do Senhor, trazendo alento aos nossos corações. Assim como João, o apóstolo, foi fortalecido, ele foi usado por Deus para confortar os crentes da Ásia e as igrejas diante da perseguição do Império Romano. Hoje nós aprendemos que a aflição é uma realidade. Deus promete o consolo. Somente Deus pode nos consolar. Somos consolados e vencemos a aflição. Quero deixar agora 5 lições para cada um de nós, para você que está me ouvindo e me vendo agora neste exato momento. Primeiro, sejamos instrumentos de Deus para confortar os cristãos. Assim como João, na ilha de Patmos, recebeu da parte de Deus as revelações do Apocalipse, que eram para confortar, para consolar os irmãos e as igrejas da Ásia. Você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Talvez, como nós podemos observar nesse momento de pandemia, muitos dos nossos irmãos que perderam entes queridos ou que estão passando por essa aflição, você pode ser um instrumento de Deus. Mande um zap para essa pessoa ou mande uma mensagem para essa pessoa, para que ele possa ser fortalecido pela presença de Deus. 2. Creia que Deus tem promessas de consolo. Lá em 2 Pedro 1,4 diz: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. 3. Deus sabe, conhece e age com o seu poder. Mateus 8:25 diz assim: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Essa é a palavra de Jesus. Depois da aflição, depois da tribulação, depois da tempestade, sempre vai vir uma grande bonança. A aflição, ela não é eterna, ela é momentânea. É um instrumento de Deus para nos fortalecer, para nos abençoar. 4. Deus nos socorre sempre
trazendo a solução para a nossa aflição. Salmo 46, 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Lembre-se, Deus sempre virá ao seu socorro. E quinto e último, permaneça fiel, aguardando a volta do Senhor. Apocalipse capítulo 22, 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, não podemos perder de vista a volta de Jesus. Então, permaneça firme na presença do Senhor, que você possa ser edificado com a exposição desse estudo no seu coração. Eu sou o pastor Andrade e desejo para você uma ótima semana. Oremos ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque aprendemos hoje que o Senhor sempre vem ao nosso encontro, ao nosso auxílio, Pai. Assim como tu esteves com João Apóstolo na ilha de Patmos, esteja agora visitando cada irmão, cada pessoa que está assistindo, participando desse estudo. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Deus te abençoe.